Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara avalia primeiras prestações de contas do terceiro quadrimestre de 2024. Projeto Investe Sete Lagoas busca apoio do Legislativo para tornar a cidade mais competitiva. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Teve início na manhã desta segunda-feira, no plenário da Câmara Municipal, a prestação de contas do Executivo relativa ao terceiro quadrimestre de 2024. As pastas de Fazenda e Planejamento, Administração e Tecnologia da Informação, SAI, FUMEP e Secretaria da Mulher foram as primeiras a se apresentarem. Entre os destaques, foi apontado pelo secretário de Planejamento, Rafael Olavo, a projeção para 2025, que é de uma redução de gasto com pessoal e aumento da receita. Agora, na parte da tarde, terá a apresentação da Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social. A matéria completa você confere no Jornal da Cidade de quarta-feira. O plenário do deputado Wilson Tanuri foi palco de uma apresentação e contextualização do projeto Investe Sete Lagoas. Em parceria com o município, a iniciativa busca tornar Sete Lagoas mais atrativa para grandes empresas. Há 8 anos no mercado empresarial, a sete lagoana Angélica Ribeiro tem sua própria empresa e aponta os desafios que os empresários encontram na cidade. Sete Lagoas tem um potencial muito grande, como já foi falado aqui por todos os empresários, pelos vereadores e tudo, e eu vejo uma grande dificuldade, igual todos falaram, questão de mão de obra, questão de oportunidade de crescimento, que Sete Lagoas ainda precisa muito trabalhar nesse sentido, questão dos impostos, igual foi falado para todo mundo, coisa que em outras cidades no qual a minha empresa trabalha, a gente tem, né, uma visão de praticamente todo o Brasil, é diferente. Nós temos uma abertura maior em outras cidades, mas a gente tem certeza que Sete Lagoas tem um potencial para crescimento e nós vamos fazer ela crescer muito. Não só com esse projeto, mas com todos os outros que ainda vemos pela frente ainda. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, CDL, e a Associação Comercial e Industrial, ACI, estão à frente do projeto juntamente com a TCX Invest e buscam melhorar as condições apontadas pela empresária Angélica Ribeiro. A ACI está realmente à frente, né, está junto com o CDL à frente desse projeto para proporcionar não só uma melhoria, uma melhor qualidade de vida para os nossos colaboradores, para as pessoas que vivem em Sete Lagoas, mas principalmente para que nossas empresas elas possam ser mais profissionais e conseguir progressões, crescimentos mais consistentes. O maior beneficiário disso tudo vai ser o sete lagoano, né? Principalmente na parte de gerar emprego e renda, porque as empresas vão ser atraídas para Sete Lagoas a partir do seu portfólio de atração, né? Seja de incentivo fiscal, seja de incentivo de terreno, seja de uma melhor mão de obra, e assim as pessoas vão vir para Sete Lagoas e obviamente vão gastar no comércio Sete Lagoas. Atualmente, o projeto realiza um diagnóstico das empresas da cidade, além de coletar dados como o Produto Interno Bruto de Sete Lagoas, renda per capita, índice de desenvolvimento humano e média salarial do trabalhador sete-lagoano. Ao chegarmos em Sete Lagoas, avaliamos, através de um diagnóstico, todo um potencial que Sete Lagoas tem para voltar a acordar, enxergar novas possibilidades, redimensionar setores econômicos. Então, o estudo que nós produzimos, que está sendo entregue essa semana à sociedade, e um evento aqui na casa, né, com os vereadores, é muito emblemático disso. E esse estudo aponta mais ou menos, né, 228 oportunidades de negócios do jovem empreendedor, um hub de inovação, mas também para as médias empresas, para as grandes empresas. O programa é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada e foi apresentado aos vereadores, já que necessita do apoio do Poder Legislativo para viabilizar o projeto. Para o presidente da Câmara, Ivan Luiz, uma forma de auxiliar as empresas a permanecerem ativas e competitivas no mercado é o incentivo fiscal. Nossa intenção é de criar atrativos para que novas empresas venham para Sete Lagoas. Por isso, estamos pensando aí numa maneira de incentivo fiscal, de forma que
as empresas passem por aqui, nos ofereçam essa oportunidade de gerar emprego e renda e permaneçam por aqui, não migrem para outras cidades, como aconteceu no passado. Esteve presente também na reunião os vereadores Caio Valassi, Heloísa Frois, Iveson Gomes e Theo da Ecoterapia, que destacaram a importância da atração de empresas para o desenvolvimento da cidade e da união entre poder público e privado. Precisava criar essa ambiência, essa necessidade de unir poder público e iniciativa privada para a gente construir, né, todo o processo de crescimento do nosso desenvolvimento econômico, social, né, e humano. Tenho certeza que as parcerias públicos-privadas é o que vai fazer Sete Lagoas voltar para os trilhos e ter a graça de voltar novamente a ser a cidade dos Lagos Encantados. O poder público e o poder privado são indissociáveis. Um não caminha sem o outro. E quando a gente encontra pessoas que acreditam nisso, que apoiam, que patrocinam, é porque elas querem o melhor possível para a sua cidade, e é o que se faz aqui. O Executivo também está comprometido nessa situação de investimento da cidade, tem essa visão ampliada disso também, podem ter ele também como um parceiro, tá? E podem contar conosco aí, toda essa casa, para todos os assuntos relacionados a investimento, a qualidade de vida de Sete Lagoas, desenvolvimento da nossa cidade. E vamos ver como fica o tempo amanhã. A terça-feira será de sol, mas com algumas nuvens. Há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. No próximo bloco, o vereador Ivan Luiz, o presidente da Câmara, é o nosso convidado do Jornal da Cidade de hoje. Nesse bloco do Jornal da Cidade, a gente conversa com o vereador. Hoje está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara o presidente da Câmara, vereador Ivan Luiz, do PDT, que vai conversar com a gente sobre o trabalho parlamentar. A gente vai falar um pouquinho de presidência, não tem como desvincular, né, Ivan? Mas o trabalho na rua continua, né? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Raquel, agradeço e desde já cumprimento toda a população de Sete Lagoas e região. É verdade, o nosso trabalho como vereador não pode parar, mesmo que assumindo a presidência da Câmara no biênio 25-26, o vereador continua. O vereador é vereador 24 horas por dia. Pois é, e está dando para fazer essa diferença, assim, essa separação, né, Ivan, do trabalho da presidência, que a gente sabe o quanto é dedicação, né, total, e o trabalho da rua está conseguindo manter da mesma forma? Como é que está essa rotina aí? O trabalho da rua, nós temos uma equipe preparada já para isso, desde do primeiro mandato, né? Eles todos já bem alinhadinhos, já sabem como é que funciona. Nós estamos, graças a Deus, sendo atendidos pelo Poder Executivo, mesmo que começando agora esta gestão, ainda um pouco devagar, o Douglas o prefeito ainda está ajustando algumas coisas, faltam algumas máquinas, mas está dando para conciliar. Nós temos atacado muito agora o trânsito. O trânsito está sendo a prioridade zero no meu mandato, como vereador. É claro que a minha plataforma política, ela nunca deixou de ser prioridade, né? O tratamento da dependência química do alcoólatra ou do drogado, né, seja de droga lícita ou ilícita, ele é prioridade. Mas o vereador é vereador 24 horas por dia e, é claro, estamos atendendo também as demandas da população local, em especial no trânsito de frente às escolas, né? Quero aproveitar aqui também e dizer para a TV Câmara que me dá muito prazer toda vez que eu venho aqui expor as minhas ações como vereador, na Rádio Câmara, a todos vocês aqui que nos deixam externar essa nossa preocupação, não só com Sete Lagoas, mas com a região toda. E é importante esse espaço justamente para as pessoas saberem o que o vereador faz, porque trabalha muito, e também contribuir, né, com as suas demandas. E aí a gente vai falar agora de projetos de lei que estão em tramitação, que você tem como você disse, a sua prioridade é a assistência mesmo a essas pessoas, né, e as famílias, né, dos drogaditos e também das pessoas dependentes de álcool. E aí tem um projeto de lei para criando uma ala no hospital regional, né, no próximo hospital, que vai ser voltado para essa questão de tratamento de dependente químico. Qual que é a ideia disso, Ivan? Veja bem, hoje nós temos 4 leitos de retaguarda para
toda a saúde mental de Sete Lagoas e região. Sete Lagoas e região totaliza um número de 650 mil habitantes. Então, são Sete Lagoas e mais 35 municípios. E a nossa preocupação é criar um leito de retaguarda somente para os dependentes químicos de álcool e outras drogas de Sete Lagoas. Claro, não obstante da região também, mas a nossa cidade, por ser uma cidade maior e ter um número de dependentes químicos bem assim relevante, diríamos substancial, então nós tivemos essa preocupação. Não é um leito de para saúde mental, são leitos para dependentes químicos de álcool e outras drogas de Sete Lagoas que serão prioridade dentro do hospital regional. Qual que seria essa diferença? Você está falando? É bom a gente enfocar, porque normalmente é a saúde mental que trata dessas pessoas, né? Mas o que seria a ideia de ser algo focado nos dependentes? Que pergunta interessante essa, Raquel. O que é a diferença? A saúde mental, ela encampa muitas outras doenças, né? O surto psicótico encampa aí, a esquizofrenia, o uso propriamente dito de álcool e outras drogas e outras doenças mentais, né? Debilidade mental, às vezes a pessoa tem um Alzheimer, que não deixa de ser uma doença mental, e outras doenças. Então, essa ala seria somente para os usuários de droga, né? Somente para isso, essa é a diferença. Porque a saúde mental como um todo, a demanda é muito grande. Você vê, hoje nós temos aí o Raul Soares, nós temos o André Luiz, nós temos o Santa Maria, em Belo Horizonte, temos o CAPS AD e temos o CAPS Adulto aqui em Sete Lagoas. E não estamos dando conta de atender tudo que precisa. A demanda toda, né? A demanda toda. Então, essa é a diferença. A saúde mental, ela implica em várias debilidades mentais, né? Em diversas... a pessoa que faz o uso de remédio controlado, por exemplo, uma pessoa que tem um tratamento psiquiátrico, uma pessoa que tem depressão, por exemplo, isso tudo é tratamento de saúde mental. E nós focamos somente no dependente químico de álcool e outras drogas. Essa é a diferença. É somente para os usuários, não excluindo os outros. É lógico que o Hospital Regional também terá uma ala para a saúde mental, mas essa ala será exclusiva. Ivan, infelizmente a gente sabe que essa questão da dependência química, ela percorre gerações, né? Você tem trabalhado... Há quantos anos já você trabalha levanta essa bandeira? 34 anos. 34 anos. O que mudou de lá para cá? Você acha que melhorou ou está cada vez mais desafiador trabalhar essa questão, especialmente da prevenção? Está cada vez mais desafiador, Raquel, porque há 30 anos não existia hoje, por exemplo, com a evolução digital, as informações vieram a passos largos, né? Bem como as drogas também. Ao lamento das mães, da repressão policial, das escolas, o lamento dos professores, vieram também as drogas novas, as sintéticas e semissintéticas. Então, ao mesmo tempo que evoluiu, as drogas também evoluíram. Né? E hoje nós temos uma geração com a gama de informações, né, em razão do avanço tecnológico, e muitas vezes as informações são usadas para o mal e para ensinar coisas do mal. Então o desafio ele aumentou, porque há 30 anos nós tínhamos o quê? As drogas que eram em evidência. Maconha e cocaína. E os barbitúricos, que naquela época era chamado de bolinhas, ou seja, os comprimidos, né, para emagrecer, por exemplo, o Inibex. A pessoa toma para emagrecer, mas com o uso da bebida alcoólica ele ficava... Potencializa, né? Isso, potencializa aí. E hoje, com esse avanço tecnológico e com essas drogas sintéticas e semissintéticas, o desafio aumentou. E mais, o pensamento jovem, né? Nós somos criados numa geração que nós mantínhamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido, manter a ordem unida. Quando o diretor entrava na sala, nós nos postávamos de pé, em respeito. Escutávamos o hino nacional, tínhamos aula de educação moral e cívica, Organização Social da Política Brasileira, que é o OSPB, aula de religião. E hoje nós não temos mais isso. Isso se perdeu ao longo dos anos em razão das questões culturais.
da igualdade cultural. Quer dizer, a laicidade do país, nós entendemos, mas as pessoas não são laicas. Cada um tem a sua orientação. Sim. Por isso foi tirada a aula de religião, porque alegaram que essas aulas estavam sendo tendenciosas. Da mesma forma, moral e cívica. Da mesma forma, ouvir o hino nacional em posição de respeito. Né? Da mesma forma, o professor tinha a sua autonomia dentro de sala, o diretor tinha, e hoje isso se perdeu. Acabou. Então, infelizmente, nós temos uma questão cultural, um choque cultural muito grande. Né? Nós vivemos numa época, eu já com 58 anos, eu vivi numa época que a bênção de uma mãe ou de um pai era sagrado. E hoje não se usa mais isso. Né? Hoje o aluno, ele faz o que quer dentro de sala e nem reprovado sequer ele é. Ele pode falhar meses na sala de aula. Então, assim, eu estou fazendo essa analogia só para que nós possamos entender essa questão cultural. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Então, nossa dificuldade aumentou. Quem que tem que adequar? Nós. Né? Eu que tenho que me adequar à juventude de hoje, não a juventude adequar a mim. O meu pensamento é hoje eu tenho que entrar na cabeça do jovem, viver o que ele está pensando, pensar o que ele está pensando, fazer o que ele está fazendo, para que eu consiga aproximar dele e tentar tirar ele do uso e abuso de álcool e outras drogas. Desafio enorme. Enorme. Bom, a gente não pode deixar de falar de um projeto de lei muito bacana, que é a teleassistência idoso de Sete Lagoas, né? Está tramitando aqui, como é que vai ser, qual que é a ideia desse projeto? É verdade, não só esse projeto como os outros, mas a gente tem uma preocupação com a criança, com o jovem e com o idoso também. O idoso, Raquel, ele virou, diríamos que em certo seio familiar, descartável. Sim. Ele virou um incômodo. Né? Hoje nós temos aí o asilo lotado, todas as casas hoje de acolhimento a idosos estão lotadas. Por quê? Porque o idoso passou a ser um incômodo. A família não quer cuidar do idoso, quando quer, não pode, quando pode, não tem condições financeiras, né? Quando a pessoa pode se dedicar, então é difícil, porque você ter o idoso em casa e não ter quem crie, quem cuide dele. E é caro o tratamento de idoso. E a nossa ideia, através desse teleidoso, é exatamente essa, é levar para a rede pública, para a saúde do idoso, né, juntamente, é claro, amparado pelo Estatuto do Idoso, e todo o atendimento que esse idoso precisar, a rede pública irá fornecer. Né, desde o tratamento psiquiátrico, troca de curativos, assistência médica, assistência hospitalar, assistência da pessoa, dessa pessoa que está na rua, me perdi o nome técnico agora, do cuidador? Dos ACS, né? As pessoas, agências comunitárias de saúde. Então, engloba, faz um aparato de tudo isso para que esse idoso seja atendido via... Digitalmente, né? De forma remota. De forma remota. Isso. Ali terão todos os dados do idoso, aonde ele mora, de que ele sofre, qual o mal que ele tem, o que ele precisa, qual o medicamento que ele precisa, de qual assistência que ele está precisando imediatamente. Isso chegará diretamente na rede pública de saúde, através da telemensagem, e esse idoso terá essa assistência. Esse é um dos nossos pensamentos. Não é um pensamento futurista, o papel está em desuso, né? É um pensamento que dá celeridade e dignidade àquele idoso. E vai ao encontro mesmo da tecnologia, a gente tem que utilizar, é para isso mesmo. É um caminho sem volta. Tá certo. Ivan, quero agradecer muito sua presença aqui, né? Claro, deixar sempre as portas abertas para você voltar, a gente falar sobre esse assunto que é de suma importância, que a gente tem que olhar para as nossas crianças, que está começando mais cedo, infelizmente, né? Precocemente, o acesso aí às drogas, enfim. E deixar o espaço também para mostrar o trabalho como vereador, como presidente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Quero deixar aqui para a população, os que nos assistem pela TV Câmara, por outras plataformas digitais, o YouTube, o Facebook, os que nos ouvem pela Rádio Câmara também, que o gabinete do presidente é o gabinete de número 303. E o gabinete do vereador Ivan Luiz é o de número 302. Estamos à disposição para atender e tentar fazer de Sete Lagoas sempre uma cidade melhor. Venha falar conosco,
Visite esse vereador e nós estamos aqui para atendê-lo. Muito obrigado. Obrigada a você, Ivan. A gente também vai para o intervalo, voltamos falando sobre esporte daqui a pouquinho. O queijo é um alimento que atravessa gerações e culturas, além de ser um importante motor da economia. A tradição queijeira em Minas Gerais se destaca com a produção distribuída por 15 regiões, cada uma com suas próprias técnicas, resultando em sabores, aromas, texturas únicos. O queijo Minas recebeu no ano passado o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. No Brasil, seu modo de preparo já é reconhecido como patrimônio cultural desde 2008, destacando a importância histórica e tradicional desse produto para a cultura e a economia do país. Esse reconhecimento do queijo, principalmente o reconhecimento da luta das pessoas que estão lá na produção do queijo, sabe? São pequenos produtores que têm jornadas de trabalho, longas jornadas de trabalho, né? Muitos começam 4 horas da manhã com o sol nascendo assim e vão até 7, 8 horas da noite todos os dias, porque são produções pequenas. Então eu acho que esse prêmio traz segurança, traz a padronização. Em Sete Lagoas, a Cooperativa Regional de Produtores Rurais atua na produção de queijos desde 1972, contribuindo para a tradição e o fortalecimento da cadeia produtiva do setor na região. Então a gente se sente muito privilegiado de ser produtor de queijo aqui na nossa cooperativa. E a gente vende esse queijo, tem pessoas que vêm de São Paulo, Rio, Paraná, vêm cá e levam o queijo para a região deles, porque eles veem a qualidade do nosso queijo, que o queijo nosso é feito com muito carinho, com muita propriedade, com muita higiene. Os nossos produtores, que são os donos da cooperativa, hoje eles mandam para essa cooperativa 95 mil litros de leite por dia, que é coisa que quase ninguém sabe, é um volume muito expressivo. Esse leite a gente usa uma parte no nosso laticínio e o restante a gente passa para a CCPR, que vai para a Itambé. Certo? Em torno aí de 85 mil todo dia vai para lá. Isso é produzido pelos nossos cooperados, que são os donos disso aqui. Entre as diversas variedades de queijos, o canastra artesanal se destaca como um dos mais populares e também o mais vendido. O chefe Tiago Gama compartilha dicas de como apreciá-lo da melhor forma. A gente pode ralar ele, fazer um pão de queijo, misturar com polvilho. A gente pode colocar ele no sanduíche quente, derreter, ele fica maravilhoso, puxa-puxa. Pode fazer numa frigideira com casquinha. Pode ralar e colocar em cima de uma massa e gratinar. Pode colocar uma fatia de goiabada aqui, tá pronto. Pode comer ele com um golinho de café. Então, assim, é um ingrediente dispensável na geladeira de qualquer pessoa, principalmente na mesa de nós aqui mineiros, né? Não tem jeito. Vale a pena explorar novos sabores, conhecer as histórias por trás das produções e valorizar os produtores que preservam técnicas e saberes tradicionais. Porque o mineiro, ele é tradicional no queijo. O mineiro, uma das culinárias que ele mais gosta, um prato que ele gosta, é o queijo. Então a gente se sente muito privilegiado de ser produtor de queijo aqui na nossa cooperativa. Nós temos o nosso, que está na hora da gente valorizar o nosso, sabe? Acho que é por aí, acho que o que diferencia é justamente a natureza, o clima, que é só nosso. Agora a gente fala de esporte. O Cruzeiro empata em jogo treino contra o Botafogo no sábado. Já o Galo levantou a 6ª taça seguida do Campeonato Mineiro, Gabriel. Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui, começando essa semana, então, falando de taça, né, para o Galo. Mais uma taça para a equipe. Mais uma taça. Então vamos falar desse jogo aí. O Galo entrou em campo praticamente com o título consolidado. Após um largo placar por 4-0 no primeiro jogo, a equipe alvinegra apenas administrou o resultado na segunda partida. E mesmo com a derrota por 1-0, o time foi o grande campeão do Mineiro, levantando a 6ª taça seguida. Agora a equipe se isolou como o maior vencedor do estadual, chegando a 50 títulos na história. No sábado também, o CEO do Galo, Bruno Musi, afirmou que o time deve voltar a jogar na Arena MRV no dia 13 de abril, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A Arena MRV está fechada desde o ano passado, com reformas no gramado, acústica e outras obras. Antes dessa volta à Arena, o Galo tem um jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro como mandante, mas deve mandar o jogo para o Mineirão. O Cruzeiro empatou com o Botafogo no sábado por 3-3 em jogo treino no Newton Santos, no Rio de Janeiro.
Quem marcou os gols da Raposa foram os jogadores Dudu, Wanderson e Marquinhos de pênalti. Vamos ver. O primeiro gol, então, da Raposa após um passe do Caio Jorge, o Dudu marcou o primeiro gol do jogo. O segundo, após uma confusão na entrada da área, o Wanderson recebeu de Dudu novamente na ponta direita e marcou o segundo. E o Marquinhos de pênalti fez o terceiro gol da Raposa, que ficou empatado em 3-3. Agora o time se prepara para mais um jogo-treino, que é amanhã, só que desta vez contra o Pouso Alegre, às 9h30 da manhã, na Toca da Raposa. No jogo de sábado, contra o Botafogo, Lautaro Dias pôde voltar à equipe após um longo período em recuperação. Outro jogador que vem tendo melhoras na recuperação é Juan de Neno, que não joga desde maio e pode voltar a atuar em abril pela Raposa. Com isso, o departamento médico do Cruzeiro terá apenas João Marcelo, que não deve jogar neste ano devido a uma grave lesão no joelho. O meia Japa também está em fase final de recuperação e em breve pode ser relacionado. A vitória não foi suficiente para o América conquistar o título mineiro. Mesmo assim, a equipe quebrou uma marca de 20 anos sem vencer o Atlético no Mineirão. O tento do América foi feito por Jonatas, que se despediu dos gramados neste sábado. O jogador de 36 anos fez sua última partida como profissional, marcando um gol. A estreia das equipes mineiras na Série A será no dia 29 de março. Já a do América terá um prazo um pouco maior. A equipe começa a Série B somente no dia 4 de abril contra o Botafogo de São Paulo e terá um longo período para a preparação do torneio. O treinador do Coelho, William Batista, afirmou após o vice do Mineiro que o América irá subir para a Série A e deixou claro que o torcedor poderá cobrar o professor. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. O Jornal da Cidade também fica por aqui. A gente volta na quarta-feira, porque amanhã tem reunião plenária. A gente, claro, deixa o convite para que você assista. Se quiser, venha à Câmara. Se não puder, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, YouTube e Facebook. Até quarta.